Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, negócios e oportunidades. Eu sou César Rocha e hoje nós vamos ter mais um programa voltado para a questão do desenvolvimento pessoal. E vamos receber aqui uma pessoa com muitas oportunidades para trazer, com muitos esclarecimentos, que é a Sônia Garcia. Ela é escritora, é palestrante, especialista em programação neurolinguística, é também a fundadora do Universo do Bem e possui um vastíssimo currículo. Hoje eu posso garantir a você que nos acompanha, se você quer conseguir, que você quer obter mais conhecimentos acerca de desenvolvimento pessoal, é um programa que você tem que botar entre os seus favoritos, porque vamos ter muita coisa a oferecer, como sempre, mas dessa vez voltado para o seu crescimento pessoal. Então, Sônia, seja muito bem-vinda à nossa humilde residência. Eu gostaria de lhe dar as boas-vindas e lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é entupida de evento, de palestra, enfim. E gostaria desde já de pedir a você para se apresentar ao nosso público, para que todos tenham aí conhecimento do seu quilate. César, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o seu convite e a oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência. Eu acompanho o seu canal, sei como é precioso o serviço que você presta. E eu trabalhei por mais de 35 anos no mundo corporativo, me tornei especialista dentro da área de recursos humanos com toda a abrangência que ela traz. Muita gente pensa que RH é só folha de pagamento, não é. A gente lida com benefícios, com parte trabalhista, relações sindicais, programas corporativos, ações motivacionais. E como eu trabalhei numa multinacional, e nós passávamos por diferentes fases, eu fui evoluindo nesse tempo que eu fiquei na última empresa, tomando conta de quase tudo que tinha referência com essa parte de desenvolvimento humano, a parte de psicologia organizacional, e fui fazendo algumas especializações para me tornar cada vez mais capacitada de poder atender bem esse mundo corporativo. Eu trabalhei em várias outras empresas, mas nessa última empresa eu atingi aquele vértice da pirâmide que é tão difícil para a mulher hoje em dia, né, no Brasil, embora a gente esteja evoluindo e tenha muita empresa com mulheres no comando e na gestão, ainda existe muito a se fazer. E eu consegui ter uma carreira de ascensão, aproveitando todas as oportunidades, investindo na minha qualificação. E depois que eu me desliguei do mundo corporativo, em 2015, eu fui fazer aquilo que eu melhor sabia fazer, que era desenvolver pessoas, trabalhar com equipes de alta performance. E eu me dediquei a fundar uma consultoria, que é o Universo SG, é um instituto de capacitação, consultoria e serviços. Nesse instituto, a gente atende tanto empresas quanto pessoas físicas, dentro dessa parte de mentoria, parte de coach, mas não aquele coach de curso, coach de experiência, porque hoje em dia as pessoas fazem qualquer curso rapidinho e se torna coach. Mas para você ter a essência do que é um coach, ou seja, do que é um técnico num determinado assunto, você tem que ter exercido por muito tempo essa profissão. Você não pode ensinar o que você não sabe fazer. Então, hoje, eu trabalho com consultoria, com mentoria, também faço palestra dentro dessas áreas de PNL, que é Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional, toda a parte de orientação de recursos humanos. E temos uma parte do trabalho, que é o Universo do Bem, voltada para as ações sociais. Eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade aquilo de bom que a gente adquiriu. Sim. Então, meu trabalho social no Universo do Bem também é junto a instituições que trabalham fazendo esse tipo de trabalho gratuitamente, como trabalho voluntário, com ajuda a muitas instituições, com campanha do quilo, calçado, vestimenta, brinquedos. O ano inteiro tem data para a gente comemorar.
E participo de muitas ações, como o convite que você fez, né, de eventos junto a empresas, para que a gente possa fazer a nossa parte nesse mundo que está mais à nossa cerca, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente fala de mundo, não pode se referir ao mundo inteiro. A gente não consegue mudar o mundo todo. Mas a gente consegue mudar aquele mundo que está mais próximo a nós. Pelo menos para que nossos filhos, nossos netos, nossos amigos possam se beneficiar desse conhecimento que a gente tem. E estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho dessas coisas com você. Perfeito. Bom, para você ter uma ideia, né, inclusive para até trazer à nossa audiência um conhecimento mais diversificado, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente vai muito além do RH. Hoje em dia a gente fala de desenvolvimento humano, familiar, esportivo, financeiro, religioso. Não tem um campo onde o desenvolvimento humano ele não seja bem-vindo. Tem uma frase antiguíssima do Bruce Lee, né? Imagina quanto tempo já faz que Bruce Lee morreu, né? E numa época que não existia o termo coach, né? Muito menos tão popularizado como está hoje, que ele dizia que ele não tem medo de um oponente que desse 1000 socos, mas ele ficaria receoso com alguém que treinou o mesmo soco 1000 vezes, porque este atingiu a excelência. Vai ser excelente. E quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente pensa também em muitas pessoas que não iniciam projetos por medo de não dar certo e pessoas que iniciaram vários projetos e nenhum deu certo. O que faltou nesses projetos, né? E a gente vê muito hoje também que as pessoas estão sem saber o que fazer da própria vida, para que lado vão. Enfim, uma pergunta, Sônia, que me fazem com frequência, até porque eu sou da educação também, e o pessoal sempre nos pergunta o seguinte: como que um jovem hoje vai escolher qual carreira seguir, se ele muitas vezes não tem nenhuma referência e tem um conhecimento tão reduzido acerca do mercado? O que você diria a esse jovem? Essa sua pergunta é tão interessante. E até dramática, né? É muito interessante. Por quê, César? Porque o jovem, ele tem necessidade de fazer essa escolha quando ele não tem ainda maturidade suficiente para saber o que ele quer da vida. Muitas vezes ele é influenciado por tradições familiares. Todo mundo é médico, então vai fazer medicina. Todo mundo é advogado, vai fazer direito. E você lembra que para os baby boomers, né, os mais Sim. antigos aí que estão na minha idade, antigamente todo mundo queria ser médico, engenheiro ou advogado, né? Eram as 3 profissões de maior projeção e não se explorava muita coisa. Hoje você tem uma infinidade de opções para escolher, mas num jovem que ainda não tem idade suficiente, às vezes até para saber o que quer da vida. Então, se essa pessoa não tem alguém que possa orientá-lo, na nossa mentoria, por exemplo, a gente faz muito isso, mas se ele não tem alguém que possa orientá-lo, existe a internet que tem muitas ferramentas de busca muito interessantes para essa finalidade. Ele pode entrar lá no portal, que é o site gov.br/MEC, ele vai achar uma quantidade enorme de orientações voltadas para essa finalidade. Se ele busca na internet por palavras-chave, tipo orientação do aluno, busca de emprego, ele vai encontrar algumas ferramentas e portais e sites muito bem direcionados para isso. Tem um da Abril também muito bom. E a coisa que eu sempre oriento é que os pais, de uma certa forma, façam com que esse jovem procure conversar com pessoas que exerçam as mesmas profissões que eles pretendem exercer. É muito interessante quando você conhece alguém que faz aquilo que você quer fazer. Outra coisa que é um ponto importante, você buscar qual é a carga que o que você quer fazer tem de parte curricular. Muitas vezes as pessoas não sabem o que ela vai estudar. Então, ela não é forte em matemática, não gosta de física ou não gosta de química e vai optar por uma carreira onde a base daquela matéria vai ser muito explorada.
provavelmente a pessoa não vai se sentir muito bem. Então, buscar sites de orientação, conversar com pessoas que possam passar orientações do que elas já fazem. Nós temos um programa que é muito interessante de visitação a empresas. Então, o aluno, né, aquele jovem, ele vai visitar postos de trabalho e poder olhar de verdade o que aquela pessoa está fazendo, onde ela está atuando, como é o ambiente de trabalho. Muitas vezes você sai do ensino médio lá e você não se preocupa muito com isso, mas isso vai fazer diferença no seu desenvolvimento de capacitação. Outro ponto super importante é você analisar, na hora que você vai escolher uma carreira de capacitação, tudo que envolve isso. Quanto tempo você vai ter de estudo, que tipo de estágio ou programa trainee você vai poder fazer, com quanto tempo, porque a Fundação Moody's, o CIE, eles começam a contratar estagiários para a empresa a partir de 3º, 4º período. Então, como é que você pode ter uma remuneração? Se o que você vai estudar depende de você ter o dia inteiro ou se você tem tempo para trabalhar, qual é o custo que você vai desenvolver nisso que você está escolhendo, né? Sim. E aí, em custo, vai mensalidade, toda a parte que você gasta com transporte, com alimentação, porque muitas vezes você quer alguma coisa e quando você vai mensurar isso financeiramente, a tua família ou as tuas condições não têm como arcar com aquela despesa. Sim. Então, são pontos que são muito pertinentes na hora de você fazer uma escolha. Porque, afinal de contas, se você depois tem que recalcular a rota, você já perdeu aí um tempo. Então, eu direcionaria para esse jovem a contratação de uma mentoria, de um profissional que possa orientar com um teste vocacional, que também existe na internet, você pode fazer, mas toda a orientação nesse sentido. O que você vai fazer, quanto você vai gastar, qual é o tempo que você vai cursar, qual é a carga de matéria que você vai precisar estudar, quais são os ambientes que você pode visitar, quem você pode conversar para te orientar. Tudo isso ajuda muito nessa hora de tomada de decisão. E é claro que se o aluno não tem condição de fazer isso, é muito importante que os responsáveis orientem nesse sentido para que a pessoa possa se sentir mais bem estruturada, né, para aproveitar melhor essa opção, essa escolha. Bacana. Uma coisa que a gente tem observado com bastante frequência é que profissões, né, do passado, que até hoje existem, têm seu peso indiscutível, ainda são o topo da carreira, da cadeia alimentar do mercado de trabalho de uma certa forma, existem, sempre vão existir, advogado, médico, engenheiro, contador, farmacêutico, enfim. No entanto, nos últimos anos, algumas carreiras que nem eram necessariamente estruturadas como carreiras, se estabeleceram como cursos superiores, algumas até gourmetizaram, podemos dizer assim, né? Hoje em dia você tem podólogos com multi-especializações. Antigamente a podologia era uma coisa feita de forma muito precária, né? Hoje em dia você tem a gastronomia de alto padrão. Hoje em dia, no meio policial, nós temos aí a criminologia, a investigação forense e a perícia criminal. Hoje nós temos a perícia como cursos de pós-graduação. Temos hoje uma nova realidade com várias profissões que antigamente eram consideradas como limbo, entrando em destaque com uma tendência bem ascendente. Como que você enxerga esse momento? César, isso que você está falando é interessante porque em todos o tempo, né, na evolução histórica das profissões, sempre vai existir aquelas profissões muito específicas que quanto mais especialista você se torna, mais você vai ser um profissional destacado no mercado de trabalho. Mas nesse ponto, eu gostaria de fazer uma observação muito importante para as pessoas que vão nos assistir, né, tanto a minha audiência quanto a sua. É muito importante que a gente tenha visão de futuro na hora de fazer uma opção de carreira. Hoje em dia, se fala que daqui a 8 anos, por exemplo,
o mercado vai estar completamente diferente do que temos hoje. E a gente tem observado que nos últimos anos, cada vez mais as coisas mudam aceleradamente, né? Um exemplo típico disso é que, por exemplo, antes de você entrava no shopping, tinha lá um empregado que te dava um ticket para você pagar o estacionamento. Depois ele foi substituído por uma máquina automatizada. Hoje você tem pagamento pela placa. Você entra, não tem mais ninguém, nem tem a máquina do ticket, você digita lá a placa, você já paga. Ou você tem no seu para-brisa aquele contadorzinho de sem parar, ou de outros que tem de acesso livre, que vai. Então, a visão de futuro nessas situações de profissão é muito importante, porque se você principalmente está nesse ponto da primeira questão que você levantou, né, do jovem, como é que vai estar o mercado daqui a tanto tempo e que profissional você quer ser e qual é a área que você quer dominar, né? Algumas das profissões que você citou são coisas muito específicas que hoje precisa do olhar humano, da experiência, da qualificação para fazer aquilo. Mas não necessariamente daqui a algum tempo, talvez esteja assim. A inteligência artificial chegou como a internet, né? Quando nós não tínhamos internet, nós vivíamos em outro mundo, completamente diferente do atual. A internet chegou, uns tiveram resistência, outros não. Hoje é um benefício que a gente já entra em pane quando falta internet para fazer alguma coisa. A inteligência artificial está trazendo essa mesma revolução num degrau mais acima. Então, as profissões que apontam para o futuro como profissões de momento são profissões ligadas à parte tecnológica, né? Coisas ligadas à gestão ambiental, cientista de dados, toda a parte de desenvolvimento de softwares. Hoje as empresas estão automatizadas cada vez mais. E cabe aqui uma observação, vou tomar um tempinho para te falar, porque eu tive do outro lado no corporativo e hoje presto consultoria. Então, eu conheço bem os dois lados. Hoje, o empresário, muitas vezes, ele vê o seguinte, ele tem uma equipe de 30 empregados, né, 30 colaboradores, e ele tem uma máquina que, se ele comprar, pode substituir esses 30 colaboradores. O investimento que ele faz nessa máquina, para ele, traz uma visão do seguinte: não vou ter problema com benefícios, não vou ter problema com afastamento, não vou ter problema com licença médica, não vou precisar treinar, né? Não vou precisar ajustar padrão, porque a máquina está lá. Eu trabalhei numa grande multinacional americana que era feita de grandes injetoras, todas informatizadas. Então, você programa lá um ciclo e ela vai soltar tantas peças por minuto dentro do padrão, dentro da qualificação que você estabelece. Então, no Brasil, além de tudo que você tem de muito alto no valor de um colaborador dentro da empresa, né, em termos de encargos, de benefícios, de tudo mais, você tem toda uma preocupação de treinamento, de afastamentos, de greves, quando às vezes acontece, né, que o cara não pode ir porque não tem trem, porque não tem ônibus, que a máquina substitui de uma forma que para ele fica mais confortável. Então, se a máquina quebra, ele vai ter lá um custo de manutenção, de reposição, mas quando não... Então, nessa questão que você levantou, eu acho muito importante você pensar em que profissional você quer ser dentro do mercado, sabe? Eu uso muito quando exemplo, você quer ser um jardineiro que vai lá cortar a grama do jardim de subúrbio, vai aparar calçado, matinho, tudo mais, ou você quer ser um paisagista, né, num grande empreendimento onde você vai ganhar muito mais fazendo, às vezes, um único projeto, tendo uma equipe trabalhando para você. Então, as profissões estão muito ligadas a que tipo de mercado você pretende atuar, né? O que é que você quer como retorno do seu investimento em termos de capacitação para a sua remuneração na sua vida, que tipo de habilidade você tem para desenvolver
que o mercado vai absorver ou não daqui a algum tempo, mas a minha orientação é sempre que você se mantenha atualizado com o que está por vir no mercado, com uma visão de futuro, e se preocupar sempre dentro daquilo que você faz em não se defasar, porque Sim. é muito rápido a defasagem hoje em dia, que antes levava décadas, agora leva meses. Então, você se manter atualizado, manter o seu inglês, manter o seu espanhol, manter a sua capacitação diversificada, para que você, nessas profissões que você está colocando, que estavam no limbo, estão se sedimentando, elas vão permanecer, elas têm, sabe, uma prosperidade no tempo, ou é alguma coisa que você pode estar investindo e daqui a algum tempo você já não vai ter mais campo para trabalhar? Aí também tem aquela questão do seguinte, né? A pessoa, quando ela vive no mundo de hoje, ela também tem que entender que em algum momento ela tenha que fazer upgrades, né? Tenha que fazer atualizações, até mesmo transições de carreira, porque o mundo está em permanente mudança. Então você pode muito bem surfar agora essa onda da inteligência artificial e daqui a algum tempo você pode estar até surfando a onda do metaverso, por exemplo, claro, que surgiu aí há uns 3 anos atrás, falava-se muito em metaverso. Hoje em dia já não falam tanto, mas pode voltar com força total a qualquer momento. Então as pessoas têm que ter a clara visão de que elas podem entrar em qualquer área que elas queiram, sim, só que, evidentemente, vai ter uma concorrência e outras tecnologias vão surgir. Se amanhã você vê que a sua escolha está ficando para trás, você tem que ter a capacidade também de entender que é hora de migrar. Uma coisa, Sônia... Só te complementando nisso que você está falando. Por exemplo, um médico especialista em uma determinada... Um cirurgião cardiovascular, alguma coisa assim. Há algum tempo atrás, ele era majoritário no conhecimento que ele tem, né? Hoje, por causa da internet, das facilidades, das ferramentas, você vê que uma cirurgia pode ser feita até à distância, com orientação de um especialista, sim, de um profissional. Então, aquele profissional que não se atualiza, como você está colocando, ele vai, no mínimo, perder espaço, não mercado, mas espaço dentro de onde ele está atuando. Então, a necessidade de você estar permanentemente se capacitando é muito grande. Eu, embora seja especialista na minha área e muita coisa, todos os anos eu faço 2, 3 reciclagens de cursos, de algum workshop, alguma coisa, para eu saber o que está acontecendo, o que está entrando. O ChatGPT hoje é uma ferramenta que te facilita horrores, coisas que você não tinha há tão pouco tempo atrás. Então, é exatamente isso, sabe? Você... Tem que se manter. Uma outra questão também que queria colocar para você. O que acontece, né? Como você falou do cirurgião cardiovascular, existem algumas coisas trazendo um pouco mais para aquele cidadão mais simples, que não tem muito acesso à informação, que não sabe procurar, ou que vai muito na onda dos youtubers, né? Que a gente até lamenta pelo nível de besteira que se diz hoje em certos canais. Lamentavelmente, as pessoas não têm o hábito de ouvir uma segunda opinião. Elas procuram a opinião mais fácil que, de certa forma, testifica aquilo que elas já querem fazer. Né? Muito preocupante e frustrante a longo prazo. Que é o que está mastigado, né? Pois é facilidade mesmo. As pessoas estão clamando por facilidade. E uma coisa a gente observa e recorrente, todos os dias a gente vê isso, né? Existem pessoas que matam determinados segmentos de mercado, não buscam mais, no entanto, não evoluem. Por exemplo, os cursos de informática, que na década de 90 eram tão demandados, hoje em dia simplesmente não existem mais. Você pode pensar no primeiro momento que se não existe é porque não tem demanda. Só que na realidade foi justamente o contrário. Hoje em dia ninguém sabe usar um computador direito, todo mundo migrou para o celular, mas coisas que precisam ser feitas no computador... Quando você precisa de um operador de micro, você vê a dificuldade. Parece que você está procurando exatamente o cirurgião cardiovascular para fazer uma planilha. Por isso que são as carreiras que nunca fica sem emprego, né? Pois é, aí a gente fica pensando o seguinte, as pessoas elas não estão sabendo priorizar as coisas que deveriam ser priorizadas e a gente observa muito isso no mercado de trabalho.
Para você ter uma ideia, uma coisa simples como digitar um texto e formatar no Word, muita gente hoje em dia não sabe fazer. E para uma empresa que precisa fazer um papel timbrado, precisa fazer coisas que são fundamentais e básicas no dia a dia, não tem mais essa mão de obra. É um negócio incrível. E assim, a gente fica observando por quê. Por que as pessoas, de certa forma, abriram mão de coisas que elas precisam, mesmo sabendo que a mão de obra dela vai estar desvalorizando nesse sentido. O que você vê nessa questão da orientação profissional para que as pessoas tomem as decisões mais corretas possíveis? César, você comentou aí uma porção de coisas. Em cada frase que você falava, me vinha a imagem do porquê dessas coisas, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito imediatistas mesmo. Não estou falando nem da geração mais recente, mas de até pessoas com uma idade já mais avançada que entram nessa onda do imediatismo. O imediatismo, a primeira coisa que ele faz é, às vezes, fazer a pessoa perder o foco, né? Sim. Perder o foco do interesse de coisas que são importantes. Mas elas foram, de uma certa forma, levadas a esse imediatismo por hábitos, porque o que rege a nossa vida, em grande parte, entre muitas coisas, são hábitos e escolhas. Então, hoje em dia, você pega o seu celular, você paga as contas que você precisa, você pede o remédio, você pede a pizza, você pede a comida, né? Daqui 10, 15 minutos está na sua porta. Você quer uma consulta, você entra lá no Google, você entra nas coisas, você verifica. Você faz uma inscrição, você faz um pagamento, você faz tudo muito rápido. Arruma até namoro, né? Tem sites de todo tipo, tem essa frequência do hábito de você fazer as coisas com esse imediatismo da possibilidade. Você entra lá numa compra online, você escolhe o sapato, o vestido, a bolsa, o que você quer, falta uma coisa na tua casa, tudo está na palma da sua mão, literalmente. Quando você esbarra com alguma coisa que você não consegue fazer, gera, às vezes, a ansiedade e a frustração. E o que as pessoas acabam fazendo quando elas começam a ter esse hábito imediatista? Ela não quer mais ler, né? Tudo é textão. Ela não quer mais estudar, ela não quer mais pesquisar. O tempo que ela gasta na rede social, que poderia ser produtivo, é totalmente improdutivo, é vendo bobagem. Hoje em dia, o que mais dá engajamento é o que não acrescenta, às vezes, informação produtiva para ninguém, né? Então, o tempo que você poderia absorver coisas gratuitas, até para a sua capacitação, para a sua melhor informação, através das ferramentas da rede social, as pessoas não fazem. E começa a ter uma precariedade muito grande até no ensino. Na minha época que eu estudava, quando você não conseguia passar numa escola pública, é que você ia para particular, né? Chamava o pagou, passou, né? Da escola particular. Porque o ensino na escola pública era muito exigido. Hoje em dia, você entra em algumas escolas, está tudo pichado, está tudo quebrado, está tudo mal cuidado, né? Eu voto numa escola muito grande da Zona Oeste que dá uma pena de você ver. Você fala, como é que pode, num ambiente desse, uma pessoa, né, absorver os conceitos de sociedade, moralidade, educação física, né, que a gente não tem mais. Então, essa situação de precariedade de capacitação vem muito, César, às vezes, da falta de foco, da falta de objetivo, da falta de orientação, de um ensino mais qualificado, da falta de buscar as fontes que pode te oferecer isso. Por exemplo, você publica um treinamento, qualquer que seja ele, a pessoa acha caro, não faz. Mas ela passa anos perdendo dinheiro por aquilo que ela poderia investir e ganhar tanto tempo em termos de resultado. Porque, eu não vou... esse programa aqui é super interessante. Mas está caro, sabe? Às vezes é R$100, 150, 200, o que seja. No tempo, ela perde aquilo absurdamente, mas ela não é capaz de ter interesse de investir
na própria qualificação, na própria capacitação, para ela saber como ter resultado. Você quer um exemplo assim bem fácil? Eu já fiz muitas pessoas comprar carro, né? Pessoas que riam na minha cara quando eu dizia: você não tem carro porque você não quer. Se você soubesse da minha vida, você ia ter pena de mim. Eu falo: tá bem, eu posso escutar a história que você quiser me contar. No final, eu não vou ter pena de você e vou te dizer: você não tem carro porque você não quer. E com a mentoria, eu fiz essas pessoas terem uma outra visão das coisas, disso que você está colocando, né? Não ter a capacidade de fazer, às vezes, uma redação. Porque se você estiver na estrada escura e você quiser dirigir de farol apagado, você não vai enxergar nada. Se você acender o farol, você enxerga um pouquinho. Se for farol de milha, enxerga um pouquinho mais na frente. E na nossa vida é assim, né? Qual é a luz que você está querendo dar na sua vida para você ter esses resultados transformados em ações, né? Que possam gerar frutos para o que você quer de remuneração, né? Então, eu acredito que essa precariedade que você está colocando é por esses hábitos imediatistas, por falta de foco, por falta de buscar investir na capacitação. É por isso que muita gente não cresce nas empresas, não atinge os objetivos, não consegue ter os resultados que espera. Ela não sabe. Por quê? Porque prefere reclamar, né? A reclamação não resolve nada. A reclamação só traz energia negativa. Mas investir na melhora, no crescimento, às vezes a pessoa não quer ou não faz. Pois é, Sônia, mas aí também tem um outro detalhe, né, que eu observo muito também. Às vezes as pessoas não crescem na empresa, mas a empresa também não cresce. Por quê? Toda e qualquer empresa, ela vive e é, de certa forma, escrava da sua demanda. E se o público que consome naquela empresa decai a cada dia que passa, não valoriza mais certos tipos de produto ou de serviço, aquilo ali passou a ser facilmente fraudado do lado de fora nos mercados paralelos que a gente sabe que existem. Como que a empresa vai investir? Como que a empresa, até para se manter, se torna muito mais difícil. E a gente não precisa ir muito longe, né? Disparou o número de recuperação judicial esse ano, tá uma coisa absurda. Então, hoje, só do fato da empresa existir em si, já é um milagre, muitas vezes. Embora não se fale isso, né? Por que a grande mídia tem perdido tanto espaço para os podcasts e para a internet? Porque a grande mídia se recusa a falar da vida como ela é. Tá falando de realidade, bolha. Né? Exatamente. E a gente que está aqui ouvindo, a gente que está aqui convivendo, para você ter uma ideia, você pode assistir jornal durante o mês inteiro, até o ano inteiro. Eu não assisti nenhuma reportagem falando sobre as barricadas do Rio de Janeiro. Imagine sobre recuperação judicial. Ninguém fala sobre isso. A grande mídia, ela trata certos temas como proibidos. E a gente precisa discutir, senão o problema não se esvai, ele só vai crescer. E assim, a gente repara isso muito na sociedade. Então, é complicado. Como que você vai esperar que as empresas cresçam para que as pessoas possam crescer dentro das empresas se a sociedade não para de decair? Como que a gente poderia enxergar um flanco de crescimento em um ambiente de caos? Olha, hoje em dia você percebe muito o reflexo disso que você está falando com a demanda para o empreendedorismo, né? Você vê que nos últimos anos, cada vez mais o empreendedorismo cresce, muitas vezes pela deficiência que às vezes o colaborador não encontra de crescimento na empresa, né? Até as grandes instituições financeiras, como bancos, né, lugares de empréstimo, começaram a criar produtos diferenciados para atender à mão de obra do pequeno produtor, né, que antes você precisava de um determinado valor para abrir uma conta, para fazer um empréstimo, para fazer alguma coisa que hoje você já tem tudo mais reduzido e mais ajustado para esse pequeno empreendedor, para a economia informal, para as pessoas que estão buscando, de alguma forma, fazer coisas diferenciadas por não encontrar, muitas vezes, condição nesse mercado de trabalho CLT, né, como a gente chama.
As empresas, principalmente da pandemia para cá, eu observei muito isso nos atendimentos que eu faço, criaram muitos modos diferenciados de atuação por necessidade, né? Os deliveries, as situações de você não ter mais como se deslocar para fazer grandes reuniões. Hoje em dia você faz tudo online, você tem muitos atendimentos online. Você pode falar com o mundo inteiro através de uma conversa pela internet. Mas as empresas têm realmente essa dificuldade por algumas coisas que a gente sabe que o nosso país enfrenta, políticas, administrativas, né? Que às vezes você tem, para manter a mão de obra dentro de uma empresa, um custo tão alto que o colaborador às vezes vale 3, 4 vezes aquele salário que ele recebe, porque os encargos que você é obrigado a pagar são muito maiores, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que está atualmente em todos os sites aí divulgando um processo de falência, agora parece que estão em recuperação de falência, justamente pela diferença desses hábitos de consumo, de costumes, de hábitos que as pessoas têm e que isso, de uma certa forma, afeta também o mercado de trabalho. Embora se diga que estamos num aquecimento, né? Não, está aquecendo. Se diz que está num aquecimento. O inferno é quentinho, né? E esse aquecimento, eu, pelo menos, na parte de atendimento de mão de obra, tenho muita queixa, mas a orientação é que você desenvolva capacidades de fazer buscas diferenciadas, fazer coisas. César, tem situações, por exemplo, tem um caso muito interessante de uma mentoria que eu prestei, de um menino que faz quentinha. Ele atende quentinhas. O negócio dele é quentinha. Aí você imagina o seguinte, o cara faz quentinha, quanto será que ele ganha? Esse cara tem um diferencial no mercado em que ele atua, vamos dizer assim. Todo mundo consegue pedir quentinha de segunda a sexta para o almoço, né? Mas normalmente você não encontra muitos lugares fora do iFood, né, ou assim locais para janta ou nos finais de semana. O diferencial dele é que ele atende almoço e jantar 7 dias da semana, quase que em todos os horários. Então, quando você não acha em nenhum lugar, ele tem para atender. Eu peguei a mentoria dele e comecei a orientá-lo numa série de coisas, porque ele tira, assim, como renda mensal, o que nenhum médico, advogado, administrador, às vezes ganha numa grande empresa. Porque ele sabe fazer um marketing bem feito, cuida da clientela com uma relevância de atendimento, de pós-venda, quando você não... Se você pede 3, 4 dias e não pede no quinto, ele... minha amiga, o que aconteceu? Você hoje não podia, sabe? E se torna conhecedor do negócio. E ele é um fornecedor de quentinha que ganha uma remuneração muito boa, que tem um carro super bom, mora numa casa muito boa, tem uma renda financeira mensal sustentável. Então, hoje em dia, você precisa pensar também que habilidades você pode ter, que você possa desenvolver um trabalho que não seja só vinculado ao mercado. Aí tem 2 frentes, né? Você, como autônomo, você é responsável também por uma série de coisas que você tem que fazer. Sim. Se você fica doente, você tem que lembrar de pagar lá o seu recolhimento para que você possa contribuir para uma aposentadoria. Enfim, tem uma série de pontos que você tem que estar atento na hora de decidir o que é que você vai fazer no mercado de trabalho. Perfeito. Uma coisa também que eu queria perguntar para você. É muito comum as pessoas serem prejudicadas por redes sociais que elas próprias organizam, que elas próprias alimentam. Hoje é muito comum as empresas fazerem consultas daquela pessoa em rede social até para ver se é viável ou não ter aquela pessoa ali. Quais as dicas que você daria
para que a pessoa possa ter uma rede social que não a prejudique. E, assim, seria interessante ter duas, uma para uso pessoal, outra para uso profissional. O que você me diz acerca disso? Ô César, a rede social é um cartão de visita online que a pessoa tem. E elas mesmas fornecem a parte ruim delas, que hoje em dia você olha cada coisa que você fala, não acredito que uma pessoa postou isso, né? Mas está lá, né? Essa separação de rede social profissional e pessoal, eu sou totalmente favorável. Porque, às vezes, você quer compartilhar alguma coisa, mas eu, por exemplo, faço a opção de compartilhar muito pouco da minha vida pessoal. Porque eu acho que o que não sabem de você se estraga menos, né? Sim. Então, quanto menos você fala da sua felicidade, do seu crescimento, melhor, né? Fica para você e ninguém fica invejando aquilo. Então, é adequado que você tenha uma pessoal. Mas hoje em dia, essa consulta é fato. Todo mundo busca, sim. Porque eu cuidei de processos seletivos durante muito tempo e fui gestora de programas de key persons, né? Que a gente chama de pessoas-chaves, que é você ter pessoa certa no lugar certo e cargos de gestão. E o que acontece, César? Eu costumo dizer que a contratação é um casamento sem namoro. Normalmente você namora, fica noivo, conhece a pessoa para poder casar, né? Ver se serve, se não serve. Quando você contrata um candidato, você está casando com ele, vai morar junto para depois conhecer, né? Então você vai ter a escova de dente lá no armário do banheiro, vai almoçar todo dia junto, vai conviver 8 horas no mínimo por dia, mas você não conhece aquela pessoa. Você vai conhecer depois. Então o processo seletivo, quanto mais apurado ele for, você está diminuindo a sua margem de erro de casar com a pessoa errada, né? Coisa que às vezes a gente namora, beça e faz, né? Mas, então, o casamento sem namoro, que eu chamo, é que você precisa se cercar de todas as investigações possíveis para que você possa errar menos. O custo de um processo seletivo é alto, não é barato quando você faz um processo bem feito. E o recrutador, né, ou a pessoa, ou a consultoria que está tratando daquele recrutamento, ele vai buscar na rede social, que geralmente está aí, né, como um livro aberto para todo mundo, que pessoa é aquela. Porque quando o candidato senta na tua frente, ele está muitas vezes preparado para te passar aquilo que ele acha que você quer ver nele. Sim. E te dizer aquilo que ele acha que você quer ouvir. Quando na rede social, ele está se comportando como ele realmente é, ou demonstrando coisas que ali no processo ele não está demonstrando. Então, é muito importante que você limpe a sua rede social, mesmo que seja pessoal, de coisas que deponham contra você socialmente, né? A nível trabalhista, a nível de imagem, porque nós somos um cartão de visita e um produto. Não adianta você dizer que não quer ser um produto, porque todo mundo é um produto. Todo mundo está se vendendo de alguma forma para a empresa, né, para a sociedade, para as pessoas. Então, como você se veste, como você se comporta, como você fala. Por isso é tão importante você investir num curso de oratória para você, de repente, ter uma inteligência verbal melhor, saber se comunicar melhor, saber se vestir. Tem gente que tem síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, sou assim, quem quiser gostar de mim. Não é assim que funciona nas empresas. Então, as empresas vão buscar, sim, e a separação da rede profissional da pessoal é muito importante, porque se você também alimenta a sua rede profissional com coisas interessantes que possam fazer você aparecer socialmente e profissionalmente, ótimo. Porque o LinkedIn, por exemplo, fica de olho, às vezes, em quais são os profissionais que interessam para as empresas. Sim. As próprias consultorias, né, de contratação de mão de obra fazem muito isso. Então, você se desvalorizar na rede social é depor contra você. Então, mantenha coisas que socialmente
não possam ser usadas contra você, até porque hoje em dia tem muito perigo de processos, né, de acusações, gente que rouba foto, gente que rouba texto, gente que rouba matéria de alguém e vai postar como se fosse dele, gente que pega coisas de ChatGPT e posta como se fosse de autoria. Então, essas coisas são realmente muito pertinentes. A outra coisa é que num processo seletivo, por exemplo, nós até conversamos sobre isso, às vezes a empresa consulta quem tenha alguma reclamação trabalhista com outros empregadores. Seria a próxima pergunta. As empresas hoje têm essa prática, né? Por exemplo, quero contratar o Manuel. Será que o Manuel já processou algum empregador? Porque tem pessoas que passaram por 5 empresas e processou os 5. Será que a pessoa já vive disso? Ou será que, de fato, ocorreu uma situação que necessitou dessa atitude? Então, assim, o que você diria para as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, que muitas vezes tem essa mania realmente, passou por 2, processou os 2, por 3, os 3... Enfim, é difícil saber e não vem escrito na testa, né? O que você diria para esse pessoal? Nessa questão, César, a gente tem que fazer uma divisão importante entre a possibilidade de um oportunismo, né, em processos trabalhistas e o não ser demérito você buscar algum prejuízo trabalhista que você tenha passado junto a algum empregador. A pessoa que faz o processo trabalhista ou que faz a consulta, ela vai saber identificar com uma certa facilidade essa diferenciação. Porque, por exemplo, hoje em dia existem muitos empregadores que são realmente adeptos de práticas de lesar o colaborador em algumas coisas. E é muito chato que você, um prestador de serviço que às vezes deu tanto para uma empresa, saia sem uma rescisão adequada, ou muitas empresas fazem acordos, né, não muito legais para pagar uma coisa que você vai devolver, ou a pessoa fez uma carga de hora extra que é importante que se diga, por exemplo, o empregado ele precisa observar as legislações da categoria base dele, né? A convenção coletiva. Cada empregado pertence a uma convenção coletiva, tem lá o seu dissídio, o acordo coletivo, então que ele conheça bem isso. E se ele se sente prejudicado, não é errado que ele faça a reivindicação dos seus direitos. E nessa condição, é muito importante que você tenha transparência nesse momento em que você está lidando com um processo trabalhista. Se você percebe que a empresa está interessada em você, que você está vendo que aquilo está se encaminhando para uma contratação, e você pode supor que aquilo possa te prejudicar, é interessante que você se antecipe a conversar com esse recrutador algum tipo de problema que você tenha passado, que você precisou fazer a reivindicação dos seus direitos. E colocar para a pessoa, olha, aconteceu esse fato, por isso eu tive que fazer isso. E a pessoa vai entender. Às vezes você diz, mas se eu não falasse nada, será que a pessoa não viu? Se a pessoa estiver interessada em você e você for um bom profissional, ela não vai deixar de optar pela sua contratação, dependendo até que vai ser muito favorável para você ter se antecipado a falar isso. Demonstra uma honestidade, né, uma parceria de Sim. você se mostrar, olha, eu tenho esse problema aqui, se vocês consultarem, eu gostaria que vocês soubessem do que aconteceu e tudo mais. Se você trabalhou em 10 empresas, botou as 10 na justiça por coisas irrelevantes e aquilo acaba fazendo um histórico que te depõe contra, também a pessoa vai saber avaliar, entendeu? Mas a minha orientação é que você seja o mais transparente possível num processo para que você possa sair ganhando, né? Perfeito. Com relação à pós-graduação, a gente observa que hoje em dia é muito comum, e não há nada que impeça, que as pessoas façam cursos de pós-graduação diferente da área no qual ela se formou, né? Isso testemunha ao profissional
como sendo uma pessoa capaz de ser multidisciplinar ou caracteriza, de certa forma, uma insegurança? A pessoa não sabe o que ela quer. Como você interpreta isso e como você vê os gestores interpretando essa realidade? César, hoje em dia, quanto mais qualificado você esteja para exercer alguma coisa no mercado em termos de proatividade, melhor. Eu vejo com muitos bons olhos, dependendo da escolha que você faça. Por exemplo, digamos que você, César, é um médico e você atua dentro de um hospital, você trabalha, sei lá, você tem uma especialidade qualquer. E você vai e faz uma pós-graduação em gestão de negócios. Alguém chega para você e fala, ué, mas você vai fazer gestão de negócios? Você é médico, cara, por que você não faz uma especialização na tua área? Se você está dentro de um hospital, você pode se tornar um administrador, você pode assumir cargos que vão ampliar a sua capacidade de atuação dentro do mercado. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que aceitou um plantão, né, uma pessoa da área médica, aceitou um plantão que ninguém queria, porque isso incluía final de semana. E por causa disso, ela foi abordada por um grande laboratório que estava buscando uma pessoa que desenvolvesse um novo protocolo dentro do mercado para uma epidemia grande e investiu nessa pessoa. Essa pessoa viajou, foi para o exterior, fez cursos, fez mestrado pago por esse laboratório. Então, você imagina o quanto você pode ampliar quando você tem um conhecimento diversificado, né? Você pode fazer uma pós em liderança e ter uma gestão muito melhor de liderança da sua equipe. Você pode se desenvolver dentro de uma empresa, César. Você precisa se vender bem para os níveis hierárquicos que estão acima de você e poder aproveitar todas as oportunidades. Aproveitar a oportunidade que eu estou falando tem gente que só tira um passaporte se tiver uma viagem para fazer. Não, passaporte é um documento. Você tem que ter, porque se surgir a viagem, você não viaja sem ele, né? Então, se você está numa área, faz uma pós numa outra área complementar, uma área não que seja da mesma área, mas que vai te dar uma amplitude de conhecimento, e você está bem monitorado e se vende bem dentro da empresa, suas possibilidades de evoluir são muito maiores, né? A gente orienta sempre nesse sentido. Então, fazer pós-graduação fora da área, desde que seja para um bom aproveitamento naquilo que você vai fazer, ótimo, sabe? Não significa que você está uma pessoa perdida, não. Sei lá, você poder fazer uma gestão de vendas, administração de equipes de alta performance, você fazer uma gestão ambiental, você é um engenheiro de TI, por exemplo, um cientista de dados. Aí você vai para uma empresa, sei lá, de mineração ou dessas que estão crescendo muito hoje em dia, né? Petróleo e gás, tudo mais. Você desenvolver softwares, você fazer coisa... Ótimo! Eu vi um dia desse uma coisa, estava lendo, né, que tem uma profissão que está se desenvolvendo de alfaiate virtual, uma coisa assim. É uma nova profissão com possibilidade até de graduação para as pessoas que trabalham com empresas que atuam exclusivamente pela internet. Então, o cara vai desenvolver uma roupa para você, tirar suas medidas, desenhar, para te atender online. Então, são coisas que não se pensava, né? Desenvolvedores de tráfego de drones. Hoje em dia, as empresas estão entregando muito as mercadorias por drones. Quanto mais desenvolvido o país, mais as coisas vão crescendo. Então, você se graduar e depois buscar pós-graduação em áreas que possam ser complementares é muito interessante. E na internet está cheio de orientação, né? Hoje em dia, a educação EAD, né? A educação à distância, cria uma facilidade também muito grande para você poder ter isso, né? Uhum.
Bom, na realidade também a gente tem algumas situações bem complexas, né? Vamos imaginar alunos de graduação, muito comum isso acontecer, alunos que já estão fazendo lá o seu 4º, 5º período dentro de uma área, por exemplo, odonto, descobre que não é aquilo que queria. Eu gosto do tema, acho muito interessante, mas o trabalhar nessa função é desgastante, não é o que eu imaginava. O que você diria para essa pessoa hoje? Tem tanta gente assim. Diria a mesma coisa que o Waze faz, né? Quando você vai com o Waze para um endereço que você entra num lugar errado, o que acontece? Aparece lá uma vozinha dizendo para você recalcular a rota, não é isso? Sim. Então, eu até trouxe umas coisas que eu uso nos meus treinamentos para exemplificar. Por exemplo, isso aqui é uma ampulheta, né, que tem, aqui mede alguns minutos. Mas imagine que isso aqui fossem anos, né? Então, aqui tem 1 minuto, 3, 5 e 7. Imagina que fossem anos da sua vida. Quando você vira a ampulheta, o tempo começa a contar, não é isso? Por isso é tão importante, quando a gente volta lá naquela tua primeira, segunda pergunta, da importância de você ter uma boa análise de autoconhecimento, gestão do que está acontecendo no mercado, visão de futuro para o tempo, porque o tempo, quando você dispara ele não volta mais, ele só vai para frente, né? Para trás você só vai ter lembranças. Então, o que acontece, César? Quando você identifica, por alguma razão, ou porque você não está se identificando, ou você está infeliz naquilo que você está fazendo, ou aquilo não está com perspectiva de ter, sabe, crescimento no mercado, recalcular a rota é importante que aconteça o mais urgente possível. Mas é muito importante que você aprecie alguns pontos que são fundamentais, para você não errar de novo, né? Senão você vai ficar pulando de galho em galho e perdendo tempo da sua vida. Por exemplo, se você tem uma reserva financeira, né, para te dar respaldo, se você é casado, você tem filhos, às vezes você é o provedor da família, e aí você quer mudar de rota, quer mudar de profissão, mas vai levar um tempo até você se recolocar. Então, você ter uma reserva financeira que possa te estruturar para manter isso, né? Como na pandemia a gente foi obrigado a fazer. A outra coisa, você analisar o tempo que você vai gastar para se readaptar a isso. Outros pontos importantes, mesmo que você esteja trabalhando, à medida de que você começa a identificar esse problema, começa a colocar seu network para funcionar. Começa a conversar com pessoas que trabalham em outras empresas, pessoas que fazem aquilo que você tem intenção de trocar para fazer, né? Porque muita gente acha que network é você ter agenda cheia de telefone, cheia de contato, viver em muitos eventos sociais para poder encontrar pessoas. Não é isso. Network é você manter frequentemente o seu contato com as pessoas que possam trocar coisas com você. Eu te conheço há um certo tempo. A partir do nosso conhecimento, do nosso envolvimento, sempre que eu tiver alguma coisa que eu ache oportuna para te passar, eu vou te passar e acredito que você vai fazer o mesmo comigo. Então, essa situação, César, é importante no sentido de você conversar com as pessoas, manter o que você tem até você conseguir migrar para essa nova carreira que você tem intenção. Que tempo vai levar isso? Fazer trabalhos voluntários, que você se mantenha em contato com pessoas que possam ser interessantes para você. Assumir programas de trainee em alguma outra situação para que você possa crescer. Porque muitas vezes você entra na empresa, como eu entrei, como secretária bilíngue e saí como diretora de recursos humanos. Então, o que eu tive que fazer ao longo do tempo em capacitação, em networking interno, em conversas com gestores, para que você possa se vender bem, possam conhecer o teu trabalho, é importante.
E nessa situação que você colocou, principalmente, né? Você identificou se você continua com o seu tempo sendo desperdiçado numa coisa que não te atende mais, sabe? Você vai ser infeliz. A gente sempre faz melhor o que a gente gosta de fazer e aquilo que você tem uma certa habilidade. Aquele chavão que a gente usa, né? Estão me pagando para fazer uma coisa que eu adoro. É como se eu tivesse de férias. Isso é o bom de se fazer. Sim. Né? E hoje em dia eu oriento muito os jovens e os responsáveis por jovens que nem sempre uma carreira tradicional, uma carreira padrão, é o que vai te trazer uma boa remuneração e te fazer feliz. A gente tem visto aí gente que é skatista, surfista, influenciador digital, ficando milionário, tendo muito desenvolvedor de game. É um mercado que hoje em dia está super em alta. Tem profissionais aí ganhando muita grana, desenvolvendo programas, desenvolvendo jogos. Então, olhar atentamente o que é compatível com você e, na hora de mudar de rota, procurar não errar de novo. Perfeito. É uma questão também que a gente sempre tem esse questionamento, né? Às vezes até surgem alguns comentários acerca disso. Vários canais, né? Você tem essa conversa muito recorrente. Qual seria o melhor momento para se realizar uma transição de carreira? Porque bate aquela insegurança, né? E qual seria o melhor momento no seu ponto de vista? O quanto antes. Se você identifica uma necessidade, o quanto antes. Porque, por exemplo, existem pessoas que fazem transição de carreira depois que se aposentam, né? Porque, às vezes, ela conservou a vida inteira uma vontade de fazer alguma coisa e, por uma acomodação de permanecer lá numa zona de conforto, ela ficou durante todo o tempo de trabalho acomodada naquela zona de conforto. E quando ela se aposenta, ela fala, não, agora eu não quero mais isso, eu vou fazer isso, né? Tem um caso, por exemplo, muito próximo a mim, que é um excelente exemplo para essa colocação que você fez. Eu conheço uma pessoa que exercia uma função muito confortável, estável, né, dentro da Marinha, e desenvolvia um trabalho que a gente chama de não vai sair dali, né, super Sim. confortável, concursado, tudo mais. E essa pessoa identificou que a qualidade de vida estava muito comprometida, não tinha tempo para a família, para os filhos, e mudou totalmente para uma área oposta. Abdicou de toda essa situação da carreira que estudou, se formou, se capacitou, entrou naquilo que você está colocando, né? Qual é o momento e qual foi o momento que ela identificou que precisava. Quero mais tempo para minha família, quero mais tempo para os meus filhos, quero mais qualidade de vida. Essa é a hora que você vai decidir. E você tem que assumir todas as consequências que virão depois disso, né? Sim. E essa pessoa hoje está desenvolvendo um trabalho dentro da fotografia, está super bem engajada com a fotografia, tem uma autonomia de trabalho muito boa, tem uma satisfação pessoal e profissional excelente, está muito inserida no núcleo familiar de uma forma que não podia estar antes. E o momento certo é esse, sabe, César? É o momento que ou você tem uma necessidade extrema ou você identificou que ali eu não aguento mais. Eu até trouxe outra coisa que eu uso nos meus treinamentos, que eu digo que as pessoas, às vezes, aqui a gente não tem. Eu costumo ter uma coisa cheia de água. Sim. E aí você mergulha uma esponja e a esponja sai sequinha, sabe? Porque ela está embalada com plástico. Algumas pessoas são assim. Elas são blindadas de adquirir conhecimento, têm medo de fazer as coisas, não arriscam, não são audaciosas, não buscam realizar os seus sonhos, seus projetos. Então, elas estão sempre como se estivesse encapada. Mas, na verdade, a gente precisa ser uma esponja que possa absorver as coisas. Às vezes eu demonstro porque fica mais assim lúdico e a pessoa entende melhor. Se você mergulhar a esponja sem o filme dentro de um recipiente, ela vai fazer o que ela se destina, absorver. Então é muito, que pessoa você quer ser, né? Aquela esponja
encapadinha a vida toda lá na sua zona de conforto. Ah, estou ganhando, sabe? No fim do mês eu tenho meu dinheiro, não sei o quê. Mas não tem realização, não faz uma coisa que gosta, não bota os projetos. Às vezes acha que a empresa não reconhece ela, mas ela também não investiu nela para que a empresa possa perceber esse reconhecimento. Então, acaba ficando muito acomodado naquela situação. E quando você muda, como essa pessoa que eu estou te citando, é uma pessoa hoje realizada pessoalmente, profissionalmente, com uma qualidade de vida maior, inserida no núcleo familiar de outra forma, pode pegar filho na escola, pode sair durante a semana, pode ver um filme e mudou completamente a rota, né? Saiu de uma estabilidade da Marinha para fotografia, que é uma coisa completamente diferente. Então, essa mudança de rota é o momento que você identifica que a corda não pode esticar mais do que arrebentar, sabe? Você precisa estar sempre satisfeito com você para você poder render, ser produtivo, ser proativo. Senão você fica chato, melancólico, aquela pessoa no trabalho que ninguém aguenta, sabe? Fala assim, Ih, já vem fulano com a reclamação dele. E isso é muito ruim. O bom é quando você troca coisas boas com todo mundo e recicla essa energia. Uma outra questão que também é bem recorrente. A pessoa tem interesse por uma determinada área, mas é unânime. Todo mundo fala, ó, nessa área é difícil de entrar, essa área é muito fechada, essa área não sei o quê. Conheço muita gente que até se formou, mas não conseguiu trabalhar. O que você diria a essas pessoas? E se realmente isso é verdade, como furar esse bloqueio e entrar na área que você tanto quer? Olha, se essa pessoa sentar na minha frente, César, que nem você está agora, eu vou dizer que entre o que o povo fala e o que é verdade, existe uma separação muito grande. Sim, sem dúvida. Principalmente em relação a... Depois a gente pode até falar que é até o capítulo do meu livro, né? Principalmente em relação às suas atitudes. Quando você estudou, não sei se você estudou na mesma época que eu, acho que não, você deve ser bem mais novinho do que eu. 4.3, tá? Eu uso um exemplo muito bom. Você chegou a conhecer um instrumento que a gente usava na escola chamado transferidor? Sim. Usou? Sim. Pois é. Quando eu estudava, eu usava o transferidor. E o transferidor servia... Você pode falar assim, o que esse transferidor tem a ver com o que a gente está falando? Mas é por aí. Quando eu usava o transferidor, ele tinha lá um ponto fixo, né, que você colocava lá no teu caderno de desenho e você girava e ele traçava um raio, não era isso? Ele servia para você medir isso. Essa é uma das principais orientações que eu faço na minha mentoria. Quando você quer uma coisa, você precisa saber em que ponto você está e cuidar do raio que você pode cuidar em volta de você para aquilo que você tem como objetivo. Então, por exemplo, alguém chegou e falou, Sônia, é muito difícil exercer isso no mercado de trabalho, mas eu queria tanto, como é que eu faço? Eu vou falar, olha só, onde é que você está? Você está aqui. Então, traça um raio em volta de você de pessoas que você pode conversar, que possa te orientar nesse sentido de conseguir isso que você quer. Quais são as empresas onde desenvolve esse tipo de trabalho? Em que lugares você vai encontrar para fazer isso que você quer fazer? Quais são as capacitações que são necessárias e que você não tem, que você precisa desenvolver e adquirir para que você possa se tornar uma pessoa não especialista, mas capacitado a desenvolver isso. Então, você vai enumerando quais são os pontos do passo a passo que a pessoa precisa fazer para conseguir. Tem pontos, César, muito importantes que as pessoas vivem uma vida inteira sem conseguir considerar. Por exemplo, onde ela quer chegar. A maioria não sabe, tá? Você pergunta assim, o que você mais quer na sua vida? Sabe quais são as respostas? Eu quero paz, quero ter sucesso, quero ter dinheiro, eu quero um bom emprego. Mas isso tudo é um simples desejo, não é uma meta, não é um objetivo.
A meta e o objetivo é quando você transforma isso no passo a passo que você precisa para conseguir. Então, se você quer uma coisa que é difícil por quê? Por que você não consegue transpor aquilo? Ah, porque só quem tem isso assim, assim é que consegue. Então, vai atrás do isso assim, assim. O que é? É um curso, é uma capacitação, é um conhecimento, é uma pessoa política que possa te inserir naquele meio? Quais são as empresas onde isso acontece? Ah, está no exterior? Tá. Vamos fazer um programa de intercâmbio, vamos ver onde isso pode acontecer. Eu queria ser astronauta quando eu era pequena, mas eu não consegui ser astronauta, mas eu sempre tive o universo conspirando a meu favor. Porque se você fizer a sua parte, você começa a encontrar tanta coincidência à sua volta em relação àquilo que você quer, que você fala, engraçado, parece até o algoritmo da rede social, né? Porque a rede social existe para você estar lá e eles coletarem dados de você. Sim. Quanto mais tempo você fica lá, mais oportunidade eles têm de te vender, né? De saber o que você gosta, o que você não gosta. Você viu vídeo de gatinho, começa a aparecer vídeo de gatinho para você. Então, quando você quer uma coisa difícil, profissionalmente, é igualzinho. O que é que você tem que fazer para que esse difícil se torne mais fácil? Eu digo que o impossível só existe até você conseguir fazer. Depois que você fez, não é mais impossível, né? Quem são as pessoas que podem te inserir naquilo? Quais os cursos que você pode fazer para te capacitar? Onde é que está isso que você pretende desenvolver? Qual é o raio de ação que você pode trabalhar para se aproximar daquilo? Então, todas essas medidas são importantes no momento que você quer minimizar alguma coisa que você considera difícil. Porque, sabe aquela história do sapinho, né? Que todo sapinho dizia para o sapinho que ele não ia conseguir subir a montanha? Nenhum deles subiam, todos desistiam, porque o cara fala, olha o tamanho da montanha, você não vai conseguir. Mas teve um que conseguiu, porque ele era surdo. Ou seja, ele não deu ouvidos ao que não interessava para ele não estava ouvindo. Muitas vezes você pode ser esse sapinho. Você tem condição de chegar aonde você quer. Você não pode dar ouvido para o que é desestimulante, negativo para você, e tem que se conciliar, se sintonizar com o que vai tornar os seus objetivos realizáveis. E para você realizar o objetivo, precisa constância. Precisa determinação. Se você não tem motivação, você tem que ter disciplina. Porque, às vezes, você não quer ir treinar porque você está com preguiça. Mas, se você for disciplinado, você vai. E o resultado vai aparecer. Então, você tem que sempre se manter focado, com metas. Tudo que é importante tem data. Estabelecer data. Eu costumo dizer que meu instrumento principal de trabalho é isso aqui, ó, papel e caneta. Sabe? Quando você coloca as coisas no papel, você tem mais clareza daquilo que você precisa fazer. Sabe? Senão você fica igual mosca. Já viu mosca voando? A mosca voa sem rumo. Ela bate em tudo quanto é lugar, bate em você. O beija-flor e a abelha faz o quê? Ele vai no foco do que ele quer, né? Ele quer coletar o pólen, então ele vai lá na florzinha, vai lá, né? Aonde tem o que ele precisa. A gente não pode ser mosca, a gente tem que ser beija-flor, tem que ser abelha, sabe? Tem que saber o que a gente quer, saber onde buscar, determinar data para as coisas acontecer, saber qual é o passo a passo. Cronograma, né? Passo a passo tem que ter uma metodologia. O que eu vou fazer? Quem é que vai me ajudar? Quanto é que eu preciso gastar para conseguir isso? Né? Quem é que pode me ajudar a elaborar alguma coisa dentro do que eu preciso fazer? E meio por aí, sabe? E aí o que é difícil fica fácil. Garanto para você, principalmente porque esse é o meu trabalho e eu digo que eu não me sinto vaidosa, mas eu me sinto muito grata pelos depoimentos que eu escuto de pessoas que hoje estão em empresas importantes, estão no exterior, estão em lugares muito bem conceituados, seguindo
sabe? Aquela metodologia que dá certo para todo mundo. Bom, e você também participou da coautoria de um livro, né? Que inclusive você me trouxe aqui de presente. Te agradeço. Vou até abrir aqui. Te presenteei. Presente. É um presente combo. É pelo teu aniversário no dia 16 e como o Natal já está perto, eu já embrulhei para presente de Natal. Maravilha, te agradeço muito. E vou te falar, eu sou um colecionador de livro compulsivo. Lá em casa tem desde programação até autoajuda, engenharia mecânica, que eu adoro, tem tudo. Ler em curta, né? Processo, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E ninguém te rouba conhecimento. Claro. Só o Alzheimer. A leitura é um universo muito interessante, porque todo mundo que descobre alguma coisa boa na vida e é altruísta quer compartilhar. E a gente aprender com o conhecimento do outro é muito bom, né? Porque evita que você erre, né? E me fala um pouco do seu livro. Apresenta aí pra gente. Esse trabalho foi o seguinte, ele foi publicado pela editora Líder. Ele é um projeto pioneiro que a Andréia, ela desenvolve no Brasil inteiro. Sobre várias profissões. Então, esse especificamente é sobre empreendedoras de alta performance do Rio de Janeiro. Então, aqui tem 14 pessoas compartilhando suas experiências de sucesso e desenvolvimento dentro do que elas fazem para uma contribuição de o que foi que fez eu chegar aqui, né? O que foi que fez eu ter o resultado que eu tenho, por que caminhos eu trilhei. Então, ela escolheu e selecionou essas mulheres que são empreendedoras do Rio de Janeiro para compor esse projeto. Eu tive a grata satisfação, fiquei honrada em participar do projeto, e o meu capítulo fala da fórmula de vida que eu acredito e que eu sigo há muitos anos, que é sonho mais ação é igual à realidade. Então, eu acredito que a gente precisa sonhar sempre, porque quando você deixa de sonhar, você começa a morrer, né? A pessoa que não tem sonho, ela já se desencantou da vida. Só que o sonho sem a ação, ele vai ser sonho a vida inteira. Sim. Tem gente que passa a vida inteira sonhando com uma coisa que não realiza nunca, porque ela não colocou a ação, não teve a atitude certa para aquilo se realizar. Então, eu acredito nessa fórmula, que se você tem um sonho e você soma com esse sonho as suas ações, que são nada mais, nada menos do que a gente falou. Os projetos, os objetivos, a meta, o passo a passo de como você fazer, consequentemente, isso vai virar realidade. A minha vida, vai sair outros livros meus, só meus, não de composição assim, falando sobre isso, compartilhando um pouco disso, porque a minha vida dá vários capítulos de livros de provar que é assim. Eu não afirmaria se eu não fosse a experiência viva disso. Porque, César, quando você começa a focar no que você quer e fazer o que você quer, você começa a encontrar gente que vai falar daquele assunto, você começa a receber telefonema, entra e-mail para você de alguma coisa que tem a ver com aquele assunto, você começa a encontrar gente em eventos que vão falar para você daquilo que você estava buscando e que você não sabia onde encontrar. Né? Entendeu? Então, as coisas começam a sair do projeto de sonho para começar a acontecer na realidade. Então, eu falo disso nesse capítulo. Quem quiser pedir o livro, pode pedir através do meu direct. Eu mando autografado para a pessoa. E eu tenho certeza que você vai gostar das coisas. Espero que você indique para as pessoas que você goste. E foi um projeto bem bacana. Tem alguns outros que estão na gaveta que pretendo lançar em breve também. Deixa eu mostrar aqui para a nossa audiência. É o livro Empreendedoras de Alta Performance do Rio de Janeiro. Que a Andréa Garcia participou desse projeto. Sônia Garcia, perdão. Sônia Garcia participou desse projeto e posso garantir que, pelo conhecimento que ela passa, o nível de profundidade oferecido faz uma diferença muito grande. É bem importante que as pessoas elas se municiem de informações valiosas
de informações que vão fazer a diferença. Por quê? Nas redes sociais, às vezes naquela conversa informal, existe muita poluição, existem muitos pré-julgamentos e a gente precisa buscar beber na fonte sempre. Eu, inclusive, costumo comentar muito com os meus alunos o seguinte, né? Eu tenho uma turma de técnico em edificações que o pessoal comentou, poxa, César, mas agora o governo só vai financiar 50% do valor do imóvel. Como é que fica? Não, realmente, dizer que a construção civil não vai sentir seria uma mentira. No entanto, a construção civil não é só obra. A construção civil também trabalha, por exemplo, com ambientes planejados. Então, onde que você pode buscar informações acerca disso? Passa a seguir a página do Conselho. Então, assim, você quando vai no Conselho, você sai da Rádio Peão e você passa a ter uma informação mais qualificada. Né? Então, ali você tem identificação de nichos, a profissão possui uma certidão de prerrogativas, né? O técnico em edificações ele não cuida só da construção, também cuida de demolição. Existe, inclusive, a parte de despacho, né? A legalização do canteiro de obras junto à prefeitura. Então, tem muita coisa que envolve as profissões, a sua profissão, que muitas vezes o profissional não conhece. E toda profissão eu comparo com canivete, né? Você tem várias ferramentas e muitas vezes a pessoa fica numa ferramenta só, que foi aquilo que a atraiu para aquela profissão. E ela fica com aquela ideia muito superficial. Mas se souber usar, vai usar melhor. Pois é, aí todas as vezes que a árvore balança um pouquinho, a pessoa já desestimula, o que é muito triste. E obras como essa aqui, né, empreendedoras de alta performance, dá condições da pessoa poder analisar as coisas em 360 graus. Informações aprofundadas abrem a nossa mente. Boato, conversa bola murcha, é o tipo de coisa que só não joga para baixo. E o que a gente quer realmente é ver as pessoas... Né? Exatamente. Ver as pessoas explorando o seu potencial para atingirem a alta performance. Isso é fundamental. E eu vi também que você trouxe hoje bastante coisa, né? Tem um lápis de cor e tudo. Fala pra gente. Não, eu na verdade trouxe, né? Eu considero muito importante, César, que as pessoas mantenham próximas a elas simbologias que tragam coisas boas. Ludicidade, na realidade. Né? Muitas vezes a gente sabe das coisas, aquilo é óbvio, mas apesar de ser óbvio, a gente não torna aquilo comum, a gente não torna aquilo frequente, a gente não torna aquilo próximo a nós, né? Então, isso aqui fica no meu escritório, que normalmente de manhã, quando eu sento para trabalhar, eu enxergo lá. São coisas bobas, né? Mas siga em frente, né? Todo dia, siga em frente. Sonhe. Não desista. Sonhe alto, não desista. Que você olhe, mantenha perto de você uma simbologia que te lembre coisas que você precisa se manter concatenado com aquilo. Porque eu costumo falar que na vida nós temos um controle remoto. Eu até trouxe, porque eu gosto de exemplificar nos meus treinamentos. Para que serve um controle remoto na nossa casa? Para ligar, para desligar, para aumentar o som, diminuir, para mudar de canal. Sem precisar se deslocar. Exatamente. Só que seria bom se a gente tivesse um controle remoto na nossa vida, na nossa mão o tempo inteiro. E nos meus treinamentos, eu faço um exercício que eu digo que eu sou responsável pela minha vida. A gente faz muito esse treinamento, como se a sua mão fosse o seu controle remoto. Existem momentos que você precisa silenciar algumas pessoas, porque estão falando coisas, como você disse, que não te acrescenta nada, mas que você precisa dar mais volume para uma boa leitura, para um podcast interessante. Os podcasts tornam conhecimento mais vasto de inúmeros profissionais interessantíssimos. Você traz gente muito interessante aqui, eu gosto de ver. E a cada vez que você liga ou desliga alguém da tua vida,
Você pode estar perdendo ou ganhando. Você mantém, às vezes, pessoas que são sugadores de energia e você fica lá aturando aquela pessoa anos e anos. Então, está na hora, às vezes, de você desligar, está na hora de silenciar, está na hora de você trocar o canal, ou seja, você ver coisas que sejam mais interessantes para você. Você manter símbolos perto de você que te lembre todo dia do que você precisa. Senão, você esquece. É o estresse, é a conta, é o boleto, é a encheção de saco, é o síndico, é a reunião, é tanta coisa para nos distrair do que é óbvio, mas que a gente acaba não fazendo, que você precisa se manter concatenado com isso. A outra coisa que eu digo sempre é que fazer o simples, às vezes, dá trabalho. Porque é simples. As pessoas complicam muito as coisas. Sim. E deixam de fazer o simples. O que é o simples? Cumprimentar bem seu companheiro, dar atenção para os seus filhos, desligar o celular quando você está em casa, porque você já trabalhou o dia todo, ficou longe deles, né? Dar para as pessoas aquilo que você gostaria que elas dessem para você. É toda uma rede de reciprocidade na vida, entendeu, César? Então, eu falo muito disso no capítulo do livro e nos livros que eu pretendo ainda lançar, porque a vida é assim, entendeu? Você se manter, quanto mais a energia positiva na sua vida, melhor. Porque o universo conspira a favor de quem faz a sua parte. O seu livro está à venda também em alguma livraria? Ele está nas maiores livrarias, sempre você encontra, né? Pela internet também. Já tive amigos que compraram pela internet. Se alguém quiser pedir autografado, eu tenho alguns exemplares comigo, que eu mando por caixa postal. Mas o lançamento dele foi na livraria Travessa, aqui do Barra Shopping, e lá sempre tem. E foi muito interessante da gente falar de Universo Conspirar a Favor, exatamente um ano antes do lançamento desse livro, que foi 31 de outubro de 2018, eu estive no lançamento do livro de uma amiga. E eu fiquei tão contagiada por aquela situação, né, de estar... Eu falei, nossa, eu ainda não coloquei alguma coisa assim, sabe, escrita. Eu queria estar aqui também, autografando meu livro. Exatos um ano depois, eu estava autografando a noite de lançamento desse livro, porque durante esse ano eu fiz o passo a passo da constância e comprometimento. Botei data para acontecer e aconteceu. E é assim com tudo na vida, César. Muito bom mesmo, muito bom. Perfeito. No caso, Cíntia, o que eu queria que você depois fizesse para mim? Que você autografasse o meu. Com o maior prazer. Não vou perder essa oportunidade, né? Com o maior prazer. E uma coisa também que a gente estava reparando já há algum tempo é que você tem atendido pessoas, empresas dos mais diversos segmentos. Então, a coisa que me chamou muita atenção no seu caso é que você não é uma pessoa que está especificamente em um segmento. Você atende cliente do campo da farmácia, do campo da indústria, do campo de serviço, do campo do comércio, e isso lhe dá condições de ter uma visão 360 graus e que pode atender diversos segmentos conhecendo as peculiaridades daquele segmento. Então é diferente, claro, que não menosprezando uma pessoa que só conhece um determinado segmento. Existem especialistas focais, são somente daquele segmento. Mas como você tem uma visão tão abrangente, já atendeu o cliente dos mais diversos segmentos, é bem interessante bater um papo com você, até porque aquelas pessoas que estão em dúvida para onde ir, para onde seguir, transição de carreira, mas para qual carreira, conversar com alguém que tenha domínio e não apenas uma ideia superficial, como muitos canais até oferecem isso, faz uma grande diferença. Então, desde já, eu queria agradecer você pela sua presença. Você conhece a Kelly, né, da KB Comunicação. Sim, conheço. A Kelly, minha assessora de imprensa, querida, né, adoro a Kelly demais. Através da Kelly, eu atendi quase todas as mídias do Rio de Janeiro, tanto em televisão quanto em blogs, rádios, né, a Rede Globo. Na Rádio Globo, eu estava praticamente toda semana, quando eles gravavam aqui no Projac,
papo de almoço, né, com várias pessoas, e a Kelly brincava, tinha uma menina lá, uma produtora, que falava, Sônia, você é boa porque você é coringa, a gente pode te chamar para atender várias coisas. Isso, César, é decorrente de uma proatividade de muito tempo trabalhando com gente. O grande diferencial em qualquer negócio são as pessoas. Você pode ter máquina, você pode ter tudo, mas se você não tiver pessoas qualificadas, nada funciona. Então, quando você se torna especialista de trabalhar com gente, de uma certa forma, seja qual for o segmento, você tem condição de responder às necessidades dela, entendeu? Para mim também foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, porque gosto muito do teu trabalho, como te falei, admiro o seu trabalho e acredito que é esse movimento que a gente faz que pode ajudar mais pessoas, sabe, a ter conhecimento, procurar ajuda nas fontes certas. Perfeito. E, inclusive, eu vou te fazer também um pedido. Eu vou disponibilizar você essa câmera aqui e vou te pedir para mandar a sua mensagem, mandar o seu recado para a nossa audiência. Então, você é a dona da casa. Fique à vontade. Obrigada. Bem, o que eu gostaria de dizer é que eu tenho uma grande experiência realmente dentro do mundo corporativo, em grandes empresas nacionais e multinacionais, e depois passei a empreender com o que eu melhor sei fazer, que é desenvolver pessoas, desenvolver equipes. Eu sou gestora também de empreendedorismo do Mulheres em Rio, que é um grande movimento voltado para mulheres poderem crescer, conquistar sua autonomia, conquistar sua independência financeira. O Mulheres em Rio é um hub de empresas onde nós temos profissionais das mais diferentes áreas e eu estou lá junto com essas mulheres, com a Veronique, com a Márcia Timóteo, fazendo esse trabalho também. O Universo SG é um espaço onde nós fazemos capacitação de profissionais, identificando o que você tem para desenvolver e o que você pode adquirir para atender melhor aos seus desejos, né, tanto pessoais quanto profissionais. Fazemos isso através da rede social, Universo SG Oficial, a gente está no Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube, que é o Universo SG, onde eu posto vídeos. Em 2005 a gente vai estar mais ativo, voltados para desenvolvimento de pessoas e orientações que sejam motivacionais para você poder ter uma vida melhor. Tenho também as ações do Universo do Bem, que são ações sociais para devolver à sociedade aquilo de bom que eu já conquistei na vida. Estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. E o meu WhatsApp é 21 95 905 1070. Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, através de mensagens, pelo WhatsApp. Vou ter o máximo prazer de atender vocês em todas as faixas etárias. Às vezes, é melhor você investir naquilo que você pode ganhar para você não levar mais tempo perdendo tanto através de a ampulheta que passa seu tempo sem você ganhar nada com isso. A gente vai ter o máximo prazer de atender todos vocês. É isso aí, gente. E eu aqui agradeço mais uma vez pela presença da Cíntia. Sônia. Perdão. Você pode cortar para mim, por favor, depois, querida? Vai lá, fala aí. Ok, perfeito. E eu, mais uma vez, quero agradecer aqui a presença da Sônia Garcia ao nosso podcast. Maravilhosa presença. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a orientar as pessoas que nesse momento estejam buscando realmente respostas, estejam buscando fazer escolhas seguras. A gente sabe o quanto é frustrante um ambiente que o dinheiro está tão difícil, a pessoa fazer uma escolha e descobrir que não era bem aquilo. Então a gente busca realmente trazer pessoas que sejam referência, pessoas que realmente possam acrescentar na vida de cada um de nós. E para você que nesse momento está assistindo aqui conosco o nosso Bora Trabalhar, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Curta, comenta e compartilha.
se inscreve no nosso canal. As redes sociais da Sônia vão ficar na descrição desse vídeo. Faz contato com ela. Se você é empresário, quer dar aquele gás na sua equipe, quer estabelecer novas conexões, quer conquistar novos espaços, novas oportunidades, é a pessoa certa. A Sônia está aqui à nossa disposição e com certeza vai fazer uma grande diferença no seu negócio. E para você que nos assiste, que possui pelo menos 2 anos de experiência na área técnica, mas não possui ainda o seu diploma de técnico, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho faz o aproveitamento da sua experiência profissional para a sua formação de técnico. E tem também diversos programas de qualificação na área de segurança do trabalho, as NRs, curso de prevenção para incêndio, tudo online, dentro da sua comodidade, fazendo sempre o melhor para lhe ajudar, ok? Por hoje nós ficamos por aqui e mais uma vez eu agradeço a sua audiência. Continue sempre com a gente, porque aqui o nosso papo é bora trabalhar e a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Sucesso!